Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus, Deus é bom e em todo tempo Ele é bom. Estava com saudade de vocês, né? De poder estar perto de vocês, poder estar próximo de vocês, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Hoje eu queria compartilhar com vocês, né, uma palavra profética que o Senhor Ele me deu há alguns dias, né? E eu estava degustando essa palavra profética, estava podendo digerir bem e poder entender bem tudo aquilo que o Senhor Ele queria comunicar aos nossos corações para que eu pudesse, né, passar só aquilo que realmente Deus Ele queria passar para vocês. Deus abençoe ao povo da igreja de Pesqueira, esse povo amado, né? Eu não posso falar o nome de um por um, irmãos, porque eu estou com 2 Instagram conectados. Eu estou com o Instagram da igreja e estou com o meu Instagram particular, mas desde já que vocês sejam abençoados. Estou com muita saudade de cada um de vocês nessa noite, né? E quero poder compartilhar, ser útil naquilo que Deus Ele colocou no meu coração como palavra profética para essa noite, tá? Então estou deixando aí alguns minutinhos para que todo mundo possa se conectar, né? Eu quero nessa noite compartilhar, né, algo com vocês, deixar que Deus possa trabalhar no coração de cada um de vocês e assim a gente poder passar aquilo que Deus Ele liberou no nosso coração. Então desde já sejam muito bem-vindos essa noite, que Deus possa abençoar a cada um, né, de forma sobrenatural. Não sei porque esse daqui de cima está com a lente um pouco embaçada, não sei se está sujo, vou tentar limpar aqui, só um minutinho, tá, gente? Acho que melhorou agora. Estava um pouquinho embaçado, mas que Deus possa abençoar. Saudade de todos, beijo no coração, ó. De todos, meu coração está, ó, radiante para encontrar cada um, né? Isso é um momento de muita dificuldade que a gente passou isolado, que a gente ficou, né, guardadinho, né, para que Deus Ele pudesse, né, fazer da forma dele. Mas o meu desejo é poder em breve ver vocês, cada um de vocês. Aguardar só mais 2 minutinhos para que cada um possa se conectar, aqueles que porventura estão dispostos a receber essa palavra, né? Eu acredito que vai mudar se você se permitir mudar, tá, irmãos? Essa palavra para mim ela foi um divisor de águas. A partir do momento que eu recebi essa palavra, ela entrou como uma flecha no meu coração e por 2 motivos principais. E eu vou já, daqui a pouquinho, compartilhar esses 2 motivos com vocês, tá? Então sejam muito bem-vindos. Eu queria poder estar num local onde eu pudesse ver o rostinho de cada um de vocês, né? A alegria imensa, né? E estar com vocês nessa noite. Faz tanto tempo, irmãos, que eu preguei no púlpito da igreja que eu não sei nem como mais pregar no púlpito da igreja. O profeta Evangelho aí e os demais, saudades de todos também nós estamos, apesar de nós não estarmos falando muito com vocês, né? Mas eu a partir de agora vou gravar um vídeo semanalmente, vocês vão poder ver o meu rostinho bonitinho, mais magrinho, para poder compartilhar com cada um de vocês nessa noite, né? Que essa palavra ela possa modificar, não somente ser um divisor de águas na vida de vocês, mas vocês possam romper em fé,
romper no sobrenatural de Deus. Eu não tenho dúvidas que Deus irá abençoar a cada um de vocês. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero começar orando nessa noite. E em seguida, desde já, eu queria que você preparasse papel, caneta, Bíblia na mão, que eu queria que você acompanhasse a leitura dos versículos bíblicos, né? Para que vocês possam acompanhar, a gente possa falar a mesma linguagem, ter o mesmo direcionamento. E eu preciso que você, né, tivesse papel, tivesse caneta, para que você pudesse anotar tudo aquilo que nós iremos direcionar nessa noite. Receba isso como direcionamento de Deus para a sua vida. Deus é bom e em todo tempo Ele é bom. Sem mais delongas, vamos orar. Senhor Espírito Santo de Deus, muito obrigado nessa noite pelos meus irmãos, pelos meus amigos, Senhor, pelos filhos, por todos, Senhor. Senhor, que eu esteja completamente alinhado com a sua vontade, com o seu querer. Senhor Espírito Santo de Deus, que os dons estejam ativados nessa noite, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, Senhor, o dom da fé alinhado com o dom de discernir espíritos, estejam alinhados conosco nessa noite, Senhor. Que a unção de mestre, que o Senhor me permite vivenciar, esteja ativada nessa noite. Que seja essa palavra profética de uma forma didática, de uma forma muito aplicada, e a partir de hoje nós possamos romper no sobrenatural de Deus. Nós podemos romper, Senhor, em fé, romper em graça, romper em amor. Não me permite te atrapalhar. Eu sou apenas pó e poeira, eu sou apenas um grãozinho de areia na imensidão do mar, Senhor. Mas não me permite atrapalhar, que seja o Senhor tratando conosco nessa noite, os nossos corações. Desde já eu te louvo e te engrandeço. Consagro essa live ao Senhor, para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Shalom, irmãos. Sem mais delongas, tá? Eu queria ler um texto com vocês, e esse texto está lá na primeira carta ou epístola de Pedro, no capítulo 5, no verso 5. Neymar colocou: Paz profeta, ore por nós, estamos em isolamento durante 14 dias e hoje é o segundo dia, muitas dores no pulmão e febril, mas Deus trará a cura. Amém, Neymar. Eu irei orar sim no final, tá? Todos aqueles que quiserem oração no final, eu estarei orando e liberando os decretos de cura sobre a vida de vocês, no nome de Jesus. Você me lembra, para mim não esquecer, tá? Que Deus possa abençoar. Então, 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 5, eu quero ler esse texto com vocês e queria que vocês estivessem com a Bíblia na mão e acompanhassem essa leitura junto comigo, tá? Vamos lá. 1 Pedro capítulo 5, no verso 5, a Bíblia diz: Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto é um texto que se aplica bem aos nossos dias. É um texto que se aplica bem a tudo aquilo que nós estamos passando e vivenciando. É um texto que eu vou só desligar aqui, irmãos, os comentários para que a tela possa ficar melhor e depois no final eu abro os comentários de volta, tá? Só um momentinho aqui. Eu vou desinstalar todos para que a gente possa ficar bem bonitinho, assim. Então esse texto é um texto que ele fala acerca daquilo, se a gente fizer um paralelo daquilo que nós estamos vivenciando. Eu falei para vocês que há mais ou menos 2 meses atrás, quando nós começamos a série das lives e o início da pandemia, final de março, acredito, 27 de março, e os primeiros dias de abril, eu comecei a fazer live nos primeiros dias de abril, e um dos comandos que o Senhor, Ele me entregou, que Ele me deu, foi para cuidar do psicológico dos seus filhos, foi para cuidar do psicológico dos seus discípulos. E quando eu digo isso, eu também cuidar do meu psicológico. E o tema da nossa live profética de hoje, eu acredito que essa palavra é um romper sobrenatural de Deus na sua vida. Vai poder romper em fé, vai poder romper em tudo aquilo que Deus quer para a sua vida, se você colocar em prática. Tudo aquilo que Deus Ele remete à nossa vida só tem efeito se nós colocarmos em prática. E o tema que Deus me colocou, me deu para esse momento em que nós estamos atravessando, para esse momento específico, para essa noite em especial, chama-se gerenciamento das emoções. Anota aí, gerenciamento das emoções. E principalmente eu quero abordar 2 coisas principais com vocês nessa noite. Eu vou falar tantas outras coisas, mas eu quero que vocês foquem nessas 2 coisas como um gerenciamento da sua emoção. Porque quando eu gerencio a minha emoção, eu sei para onde eu vou e eu sei aonde eu vou chegar. Quando tem um gerenciamento das minhas emoções, um direcionamento daquilo que eu estou enfrentando e atravessando, eu irei a lugares mais longe. Mas 2 coisas principais têm que acontecer. A primeira delas é: eu preciso me encontrar com Deus. Nesse momento de aflição, nesse momento de angústia, nesse momento que estamos atravessando, que não está sendo fácil para ninguém, nós já sabíamos ou imaginamos que não seria fácil para algumas pessoas, né? Mas quando eu me encontro com Deus, né? Isso é a primeira coisa fundamental, é ter convicção de quem eu sou em Deus. E se você ainda não tem essa convicção, eu recentemente lancei um vídeo no meu canal, no YouTube, que fala sobre destravando a identidade de um filho de Deus. Eu recomendo você que vá lá na live e possa assistir esse vídeo. Então, quando eu começo a entender quem eu sou em Deus, quando eu começo a entender quem Deus é para mim, a segunda coisa acontece, que é
eu começo a me encontrar. Quando eu me encontro, quando nós nos encontramos, então as coisas começam a fazer sentido na nossa vida. Quando nós nos encontramos, as coisas começam a criar forma, a criar jeito. Perdão, irmãos. Por que isso acontece? Porque quando eu me encontro, eu tomo o controle, eu tomo a autoridade sobre o ambiente em volta de mim. Muitas vezes dentro de mim, eu controlo a pressão, eu subo o nível da depressão e eu equilibro as coisas na força do Senhor. Por mais aflito que eu e você esteja, ninguém pode acrescentar nada na sua vida. Por mais aflito, eu vou repetir, frise bem essa frase, por mais aflito que eu esteja, por mais preocupado que eu esteja, por mais angustiado que eu esteja, por mais ansioso que eu esteja, eu não poderei acrescentar nada. E vou repetir, quando eu me encontro, eu tomo o controle, assumo o controle da autoridade do ambiente em volta de mim. Eu muitas vezes assumo o controle dentro de mim, já eu vou entender porque essa parte eu vou explicar para vocês porque dentro de mim, né? E também eu controlo a pressão que eu esteja vivenciando ou esteja passando por um momento de turbulência na minha vida. Eu subo o nível da depressão, eu já não ando mais cabisbaixo, eu já não ando mais ansioso, eu já não ando mais preocupado, porque eu subi o nível da depressão e assim eu consigo equilibrar as coisas. Mas só consigo equilibrar essas coisas na força do Senhor. Na força do Senhor. Porque se essa força do Senhor não estiver na minha vida, nada faz sentido. Se eu não tiver crença e convicção de que o poder de Deus, Ele pode me curar, Ele pode me salvar, Ele pode me restaurar, Ele pode equilibrar a pressão e aumentar o nível da depressão na minha vida, eu não vou poder ter um auxílio do Senhor. E infelizmente, irmãos, a gente só conhece um cristão nesse momento, nas horas mais difíceis. É na hora da pressão, é na hora do choque, é na hora da realidade. Eu costumo brincar na igreja dizendo que ser cristão, quando tudo vai bem, é top. Mas ser cristão, quando as coisas não vão bem, aí há um grande problema acontecendo na nossa vida. Então, se você deixar essas duas principais coisas que eu compartilhei com você começar a fazer sentido na sua vida, a partir de agora você vai ver toda uma mudança, todo um progresso. Você vai começar a equilibrar e assumir o controle do ambiente em volta de você. Você vai começar, mesmo com dificuldade, não andar mais cabisbaixo, não andar mais entristecido, não andar mais aflito, não andar mais angustiado, ansioso, porque agora você tem convicção de quem você é em Deus. Você tem convicção de quais as proezas que você pode fazer em Deus, porque agora você conhece a sua autoridade em Deus.
E eu queria fazer uma analogia nessa noite com o estado de embriaguez. Pastor, o senhor vai falar de embriaguez? Sim, irmãos, eu quero fazer uma analogia, por quê? No versículo 8 do texto que nós lemos de 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, você lê ele, a Bíblia diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. E eu quero fazer um paralelo em cima dessa sobriedade. Algumas pessoas dizem assim para mim: ah, pastor, tudo é capeta, nem tudo é capeta. Eu sei disso, irmão, nem tudo é capeta. Mas só existem duas direções na nossa vida: ou o Espírito de Deus nos governa, ou os espíritos malignos nos governam. Se você tem esse preconceito dizendo que é só capeta, faça uma introspectiva dentro de você. Talvez você ainda não se encontrou em você mesmo. Talvez você não conhece a essência que você carrega. Talvez você não conhece a essência da criação que há dentro de você. E você acha que tudo é só capeta, e o que eu falo é só capeta. É não, porque ele anda ao meu e ao seu derredor. E eu quero fazer uma analogia hoje com o estado de embriaguez, que tem muitas pessoas, eu tenho visto um padrão agora, nessa reta de pandemia acontecendo, já com quase 2 meses se arrastando nessa situação, e não tem pessoas somente embriagadas com bebida alcoólica. Apesar que eu conversava com um amigo meu que tem um mercadinho, e ele me falava da venda assustadora de bebidas alcoólicas, e depois nós vamos entender por quê, irmãos. Eu quero fazer essa analogia com você nessa noite, porque eu estou vendo padrões, pessoas têm me procurado, pessoas têm compartilhado, eu tenho visto casamentos prejudicados, eu tenho visto famílias inteiras sendo desestruturadas, eu tenho visto histórias de filhos e filhas que têm apresentado comportamentos, distúrbios que seus pais não conheciam antes. Sabe por quê, irmãos? Porque antes nós vivíamos em uma correria, antes nós vivíamos em uma busca frenética, e não tivemos tempo de parar em casa para observar as nossas crianças, para observar os nossos cônjuges, para observar, coisas que têm acontecido. Só que agora nós temos tempo de observar essas coisas. Nós temos tempo agora de ver os defeitos, nós temos tempo agora de ver as manias, nós temos tempo de gerar ansiedade em nosso coração, porque nós estamos embriagados. E quando eu falo em embriaguez, não é uma embriaguez literal, com bebida alcoólica, mas sim uma embriaguez de amargura no espírito. É uma embriaguez, irmãos, que está dentro, impregnado no coração. E a palavra coração está no original como alma. É uma embriaguez que está impregnado na alma das pessoas. E é necessário tratar essa embriaguez, irmão, porque essa embriaguez, ela tem gerado muitos problemas emocionais, tem gerado problemas psicológicos, tem gerado problemas sociais, tem gerado problemas familiares, tem gerado problemas em todas as áreas da vida dessas pessoas que estão contaminadas com essa embriaguez. E muitas vezes sem saber que estão embriagadas, muitas vezes sem saber que estão passando por esse período de embriaguez, e tentando, irmãos, sem perceber,
encolerando ou embriagando almas e contaminando almas de outras pessoas. Vocês me entendem agora? Compreendem agora o porquê que eu recebi a instrução do Senhor de cuidar do psicológico dessas pessoas? E eu quero falar um pouco sobre o estado de embriaguez, porque quando eu estava orando, o Senhor me trouxe essa palavra, embriaguez. E eu fiquei sem entender na hora, eu digo, não, vou buscar, o Senhor quer falar alguma coisa. Ele não ia me falar simplesmente embriaguez do nada. Então eu fui lá no dicionário e fui saber o que era embriaguez. Então, estado de embriaguez, irmãos, é causado pela ingestão de álcool ou substâncias psicoativas de forma exagerada, que altera totalmente o comportamento do indivíduo, podendo levar ao estado de coma, sendo o alcoolismo o conjunto das alterações pela embriaguez contínua, causando transtorno de comportamentos. E é isso que nós temos vivenciado nos últimos dias. Pessoas com o seu comportamento alterado, pessoas com o seu comportamento transtornado, pessoas que agora, irmãos, estão simplesmente colocando a culpa pelo que elas estão passando, ou a culpa daquilo que elas têm medo de enfrentar em outras pessoas. E fica muito fácil quando eu julgo simplesmente e prolifero e jogo para fora aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que está impregnado na minha alma, aquilo que o meu espírito está embriagado, amargurado, entristecido, preocupado, ansioso, e solto para as pessoas. E não há uma percepção que quando eu estou liberando esse estado em que se encontra o meu espírito, que se encontra a minha alma, eu também estou embriagando a outras pessoas. E sorrateiramente o inimigo tem se infiltrado dentro do psicológico das pessoas. O inimigo tem depositado ervas daninhas no coração dessas pessoas e tem deixado ela em um estado de embriaguez avançado, um estado de encoleramento avançado, de modo de embriaguez. O primeiro é o bebedor moderado, que é aquele que sem problemas de dependência. É aquela velha história, não, é só socialmente, mas que vem causando problemas no decorrer do uso, vem gerando problemas no decorrer da sua caminhada, vem guardando essa mágoa, esse rancor, já de muito tempo. Só que agora ela está colocando para fora, porque ela está chegando a um estágio que não está mais se contendo. E quando começa a acontecer isso aí, ele muda para o segundo estágio, que é o segundo caso do bebedor problema. Você já conheceu algum bebedor problema, irmãozinho? Eu vou começar a liberar os comentários para que você possa também começar a participar. Eu quero saber de você. Você já conheceu algum bebedor problema? Eu quero saber de você. Você já convenceu? O bebedor problema, irmãos, é aquele que tem problemas físicos, é aquele que tem problemas psíquicos ou sociais em decorrência desse uso. Se vocês não perceberam, não estou usando álcool, bebida, estou
utilizando a embriaguez no sentido figurado. Tem pessoas que nesse período de pandemia, irmãos, estão atravessando tudo isso, esse estágio de embriaguez da sua alma, estão contaminando outras pessoas, estão tendo a oportunidade agora de fato demonstrar quem elas são, estão tendo a oportunidade agora de colocar para fora tudo aquilo que anos e anos e anos estava guardado dentro delas. E eu disse para vocês que o poder de mudança está nas mãos de vocês. Eu disse para vocês que o poder de mudar está na mão de vocês, porque a partir de hoje eu quero que vocês busquem em Deus realmente quem Deus representa para vocês, que só assim nós teremos a condição de mudar. Eu quero que você, a partir de hoje, busque dentro de você as respostas que Deus tem para você, quem realmente você é em Deus. Porque se você buscar essas informações, se você buscar essas respostas, você vai assumir o controle do ambiente que está ao seu redor. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: qual é o ambiente que você está inserido? Será que esse ambiente que você está inserido, você tem o controle dele? Será que esse ambiente que carrega você, que embriaga você para você viver com a alma em estado de amargura plena, será que essas pessoas, elas têm culpa por isso? Essas pessoas que você tem culpado, essas pessoas que você tem procurado culpar, têm culpa nessas situações, irmãos? Mas nós preferimos, é mais fácil de que buscar a resposta em Deus. Mas eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, irmãos. Eu não estou aqui, pelo contrário, eu estou aqui para lhe dar o direcionamento. E eu digo para você, se você colocar em prática esses dois princípios que eu passei para você nessa noite, você vai ver a mudança de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas a quarentena é difícil. É não, irmãos. Esse tempo é o tempo que nós precisamos orar mais. Um conselho que eu lhe dou: não pare de orar. Um conselho que eu lhe dou: não pare de ler a Bíblia. Não pare de buscar a face do Senhor, porque nós não precisamos viver acomodados com o ambiente que nos cerca. Não precisamos viver acomodados com as situações que nos cercam. Nós somos filhos de Deus. E quando nós reconhecemos essa verdade, quando nós conhecemos tudo aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida, nós vamos mais adiante em Deus. Nós iremos romper as barreiras em Deus. Nós iremos romper os direcionamentos que Deus deu para mim e deu para você, irmãos. Mas além desses dois estágios de embriaguez, também há um terceiro estágio, irmãos, que é o estágio do bebedor contínuo. Esse estágio, irmãos, do bebedor contínuo é o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. As pessoas estão com medo, sabe de quê? De enfrentar a realidade, estão evitando a realidade. E isso tem gerado, sabe o que, irmãos? Um momento de desconforto, de uma solidão. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós estamos enfrentando um isolamento social, não um isolamento total. Nós estamos enfrentando um isolamento social e não estamos com ordens para isolamento total. Nós temos ferramentas poderosas que nós podemos usar ao nosso favor. Se você tem saudade de alguém, use a internet, mate essa saudade, mande mensagens e telefone.
Mas tem pessoas que têm levado esse isolamento social como um momento de isolamento total, tem se isolado de tudo, tem se isolado de todos. E é isso que o inimigo quer, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós estamos isolados de tudo e de todos, quando nós estamos fechados no nosso mundinho, quando nós estamos sendo opressos, oprimidos, nós ficamos vulneráveis aos ataques do diabo. Shalom, pastor Geraldo, seja bem-vindo. Quando nós estamos oprimidos, nós estamos sendo vulneráveis àquilo que o diabo quer para a nossa vida. E eu não preciso ser vulnerável, irmãos. Então nós estamos atravessando um isolamento social. Não é um momento de solidão. Então muitas pessoas têm se embriagado no Espírito, mas não no Espírito de Deus, com as situações adversas que temos enfrentado, com as situações que nós temos passado. Sabe por quê? Porque quer evitar um período de realidade, não quer reconhecer aquilo que você carrega, não quer reconhecer quem você é em Deus, não quer reconhecer a sua identidade de filho. Eu disse para vocês no começo que quando nós reconhecemos quem Deus é e quem nós somos em Deus, duas coisas acontecem na nossa vida. Nós assumimos o controle do ambiente em volta de nós controlamos a pressão, nós subimos o nível da depressão e a aflição já não pode nos dominar. Nós equilibramos as coisas na força do Senhor, irmãos. Qual é a força que você tem usado nesse momento? Qual é a força que você tem empregado nesse momento? Qual o tipo de embriaguez que tem contaminado a sua alma? Deixa eu dizer um negócio para vocês, irmãos. Toda vitória começa aqui, ó. Toda vitória começa aqui. Ei, preste atenção em mim. Se você está entristecido, cabisbaixo, mude a sua postura. Não deixe a sua alma burlar você. Não deixe a tua alma jogar você para baixo. Tira essa embriaguez de dentro da sua alma. Tira essa aflição, tira essa ansiedade. Seja sóbrio. Seja sóbrio. Ande com sobriedade. Nós lemos no capítulo 5, no verso 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda. É hora da sobriedade, irmãos. É hora de estar firme no Senhor e na força do seu poder. É hora de colocar para fora, irmãos, tudo aquilo que está dentro de você. E nós não precisamos evitar a realidade. Nós não precisamos evitar um momento de desconforto, de solidão, porque não há solidão, irmãos. Não estamos passando por um momento de solidão. Estamos passando por um momento de isolamento social, sim, mas de solidão não. Use as ferramentas ao seu favor. Qual é o tipo, irmão, de embriaguez que você está passando? Você é o bebedor moderado, sem problemas de dependência, mas com muitos problemas decorrentes. Você tem problema. Você é o segundo, que é o bebedor problema, que tem problemas físicos, problemas psíquicos, problemas sociais, problemas decorrentes, mas joga sempre a culpa nos outros. Ou o seu problema é o medo de enfrentar a realidade. Ou o seu problema é o medo de enfrentar a solidão. É o medo de enfrentar, mas eu quero dizer para você nessa noite que você não está só. Se encontre com Deus, reconheça quem Deus é na sua vida.
Deixa o poder de Deus agir de dentro para fora. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro da sua alma. Arranca todas essas ervas daninhas. Eu quero ler um texto com vocês. Está lá no Salmos 51, no verso 10. A Bíblia diz: salvação e sustente-me com o espírito voluntário. Irmãos, eu preciso compartilhar com vocês essa história que para mim é um divisor de águas, é um romper de águas para tudo aquilo que nós estamos vivenciando. É um romper sobrenatural de Deus que faz um paralelo perfeito daquilo que nós estamos vivenciando. Vocês lembram do rei Davi? E vocês lembram onde ele foi se refugiar, irmãos? A Bíblia é clara em dizer que ele foi se refugiar na caverna de Adulão. E lá o rei Davi, ele não só se encontrou com os seus familiares que também estavam fugindo do rei Saul, porque o rei Saul estava determinado a matar Davi, todo aquele que servisse a Davi e todo aquele que fosse familiar de Davi. Mas ele foi para aquele lugar. Só que ao chegar naquele lugar, irmãos, ele não só encontrou os seus familiares. Ao chegar naquele lugar, ele só não encontrou os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas. Ele encontrou gente com problemas. E problemas que alguns estão vivenciando hoje. Não é ontem, não é ontem, não. É vivenciando hoje. Problemas que alguns estão enfrentando agora. Mas eu já disse para vocês, vou insistir e vou repetir. Se você deixar se encontrar com Deus e depois você se encontrar com você mesmo, você vai assumir o controle da autoridade do ambiente em volta de você. Muitas coisas que estão dentro de você, gritando, falando alto, você vai silenciar. Você vai controlar a pressão que você está vivendo, a pressão que está jogando você para um início de depressão. Você vai subir o nível da depressão e vai equilibrar as coisas, sabe onde? Na força do Senhor. Porque eu volto a dizer, por mais aflito que você esteja, você não pode acrescentar nada na sua vida. Por isso é necessário crer no Senhor e na força do seu poder. Crer no Senhor e na força do seu poder, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Samuel, no capítulo 22, no verso 2. 1 Samuel, capítulo 22, no verso 2. A Bíblia diz: e ajuntou-se a ele todo homem. A ele quem? Ao rei Davi, irmãos. Todo homem que se achava em aperto. Tem alguém apertado aí ou não? Sim ou não? Tem alguém apertado, sim ou não? E todo homem endividado. Tem alguém endividado passando essa pandemia endividado, sim ou não, irmãos? E todo homem de espírito desgostoso. Tem alguém que está desgostoso com a sua vida, sim ou não? Tem alguém que está aflito? Tem alguém que está ansioso? Tem alguém que está preocupado? Sim ou não, irmãos? Nós vamos continuar lendo o texto.
e ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Você já ouviu falar da história do rei Davi? Talvez você já ouviu falar da história dos 400 valentes de Davi. Davi pegou 400 homens desacreditados, endividados, em aperto e desgostosos no espírito, e tornou esses homens em homens valentes, matadores de gigantes. Tem matador de gigante aí? Se tiver, dá um joinha aí para eu não saber que vocês já foram arrebatados e eu fiquei sozinho falando. Tem matador de gigante essa noite aí, sim ou não? Tem matador de gigante, sim ou não? Tem homens e mulheres que estão dispostos a se juntar próximo dessas pessoas e mudar a história dessas pessoas. Tem homens e mulheres que estão dispostos a se juntar e mudar a ambiência em volta dessas pessoas, treinar essas pessoas, fazer com que essas pessoas se tornem especialistas em matar gigantes. Sim ou não? Agora, irmãos, para isso acontecer, você vai ter que se encontrar em Deus. E você vai ter que se encontrar em você mesmo. Não deixa a embriaguez da tua alma te jogar para baixo nesse tempo de pressão. Sabe, irmãos, nós encontramos aqui 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas nós encontramos dentro desse contexto, e não são pessoas que estão distantes da nossa realidade. O primeiro grupo é que eram homens que se achavam em aperto, pessoas perseguidas. O segundo grupo era formado por pessoas endividadas, pessoas que estavam desesperadas. Talvez muitos aqui, homens, já tinham perdido seus filhos, porque naquela época o padrão era quando as pessoas não poderiam pagar os seus débitos, seus filhos eram levados como escravos. Então muitas dessas pessoas estavam naquele lugar, desesperados, esperando uma oportunidade que nunca chegou, essa oportunidade. A Bíblia não relata quanto tempo aquelas pessoas estavam naquele lugar. E a gente fala aqui de 400 homens, irmãos, fora mulheres e crianças. Sabe por quê? Porque naquela época a contagem não era feita com mulheres e crianças, e só eram homens. Mas muitos daqueles homens que estavam naquele lugar eram pessoas sem perspectiva, pessoas que tinham famílias, que estavam sofrendo a mercê, irmãos. Pessoas que estavam desistindo da própria vida, pessoas que estavam desistindo da salvação, do milagre da salvação que o Senhor Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Pessoas que estavam sem perspectiva de ir mais longe, irmãos. Obrigado, meu amor. Minha linda. Sabe, irmãos, o terceiro grupo de pessoas, que para mim é o mais importante, que resume bem a nossa realidade hoje, que resume bem tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, é o grupo de homens amargurados de espírito. Nós não precisamos, irmãos, viver pessoas amarguradas. Também não precisamos colocar a culpa em ninguém, irmãos, pelas circunstâncias da vida que porventura nós estamos passando. Sabe, irmãos, Davi tinha uma escolha a ser feita naquele momento.
Era se juntar aqueles 400 homens e viver uma vida igual a eles? Ou era cumprir o propósito de Deus na vida dele? Era assumir o controle daquele ambiente. Era subir o nível da pressão, da depressão e equilibrar as coisas, irmãos. Era controlar a pressão que naquele momento estava sobre aqueles homens. Irmão, você sabe o que é vivenciar perto de pessoas sem perspectiva? Pessoas entristecidas, pessoas amarguradas, pessoas reclamonas, pessoas insatisfeitas, pessoas murmuradoras. Você sabe o que é vivenciar, é dormir, acordar ao lado de pessoas como essas? É isso que nós estamos começando a vivenciar se a gente não abrir os nossos olhos para vivenciar o romper de Deus na nossa vida. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós iremos entrar para essas estatísticas, irmãos. E nós não queremos entrar para essas estatísticas. Nós queremos romper em Deus, nós queremos viver o propósito. Irmãos, estar na igreja, e quando nós lançamos uma palavra, os irmãos, não, eu creio que eu tenho um chamado, eu quero esse chamado, mas num momento como esse quer desistir, quer chutar o pau da barraca e ir embora. Num momento como esse já não faz sentido a salvação para mim e para você, porque a alma está encolerada, a alma está embriagada, sem perspectiva, a alma está amargurada. Irmãos, eu estou vendo um padrão acontecer assim, de irmãos que estão com a alma amargurada, mas no nome de Jesus, a partir de hoje, vai vir bálsamo sobre a vida dessas pessoas. Você vai sair daqui e vai se encontrar com Deus. Você vai terminar essa live, você vai se encontrar com você mesmo, irmãos. Para que essas coisas aconteçam. Então para de andar sem perspectiva. Para de andar cabisbaixo. Eu não sei vocês, mas eu não quero fazer parte dessa estatística, desse terceiro grupo, pessoas amarguradas de espírito. Pessoas embriagadas no espírito, não só se embriaga com bebida alcoólica, se embriaga no espírito. Eu queria ler uma palavra com vocês que está lá no Salmo 57. A libertação de muitos vai começar agora. E se a live cair, não tem problema, irmãos, a gente começa outra. Mas eu preciso passar todo o conteúdo hoje. Salmo 57, no verso 1. E depois eu ainda quero que você assista essa live com calma, anote tudo. Eu vou deixar gravado no IGVT e ainda vou botar no meu canal no YouTube. Salmo 57, verso 1. Irmãos, eu vou gritar muito não, porque eu já estou ficando sem voz. Qual é o refúgio que eu e você tem procurado, irmãos? Qual é o refúgio que você tem procurado? Em que e em quem você tem procurado se refugiar? Porque o Senhor, a Bíblia, a palavra do Senhor no Salmo 57 diz que o meu refúgio é em Deus. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, o seu refúgio é nele. E a minha pergunta para você hoje é: em quem você tem se refugiado? Veja o que a Bíblia diz. Calma, eu não estou bravo com vocês não, tá? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Tuas asas me abrigo. Até que passem as calamidades. Irmãos, por acaso
nós estamos passando por uma calamidade mundial, sim ou não? Por acaso nós estamos vivendo uma calamidade mundial? Mas eu e você temos que ter convicção que essa calamidade ela vai passar. Nós temos que ter convicção que o nosso refúgio está em Deus, o nosso refúgio está no Senhor. Então para de mimimi, para de andar preocupado, ansioso, porque o meu e o seu refúgio, a minha Bíblia diz e a sua Bíblia diz que o nosso refúgio é no Senhor. Então se ela diz que é no Senhor, ponto final. Não tenho que questionar, não tenho que brigar, não tenho que discutir, não tenho que falar mais nada. É nele, é poder enfrentar de cabeça erguida, é poder enfrentar com emocional pronto para suportar as pressões, é ter um espírito grato. Você já agradeceu hoje, irmãos, pelo que Deus fez por você? Se você está me assistindo hoje, é porque algo deu certo. Se você está comigo nessa live hoje, é porque algo deu certo. Você já agradeceu? Dá um chute nesse espírito murmurador, irmãos. Irmãos, a live vai cair. Eu vou fechar e nós vamos voltar, todo mundo ainda, porque eu preciso concluir essa palavra profética nessa noite, tá?